vamos lá, vamos seguindo. Está preparado para ouvir mais uma ministração sobre o medo? Falei, Jesus, aonde isso vai parar? Porque nós estamos já no medo parte 4. Está parecendo aqueles filmes de terror, né? Que mata o bicho e daqui a pouco o bicho ressuscita, né? Igual o Jason, todos esses filmes aí que já está no... Está igual o Velozes e Furiosos 10. Eu falei, outro dia a gente viu lá o comercial Velozes e Furiosos 10, nem sei onde vai ser. Mas eu falei para a Neide, eu acredito que o 12, o 13 e o 15 vai ser aqui pelo Boa Vista. O 16 vai ser lá em Itaquá. Acredito que vão fazer algum lá no Marengo Alto, né? No Badra. Eu creio que vai chegar uma hora que esses caras vão ter que fazer Velozes e Furiosos por aqui. E quem sabe eu e você vamos ter uma participação especial com nossos carrinhos, né? Porque já está no 10, velho. Vai chegar uma hora que não vai ter mais lugar para ir. Mas, brincadeiras à parte, nós vamos continuar falando sobre o medo. Agora, por que será que Jesus está insistindo tanto com o medo? Por que o Senhor está insistindo conosco que nós precisamos aprender a vencer os nossos medos? Mas antes dele passar tudo o que ele tem para nos ensinar a vencer o medo, ele precisa nos mostrar aonde esse medo está alojado. E cada semana que passa eu tenho entendido que o medo é talvez o maior inimigo que nós devemos enfrentar. São sentimentos que paralisam. Quando a Neide falou do medo, a Elisângela falou do medo, a gente pode perceber que existe um medo que vem, que ele não nos paralisa, mas ele nos coloca em ação. Em que sentido? A Elisângela falou que ficou no coração dela, ora pelo seu filho, cobre o seu filho. A Neide também ficou com aquele sentimento de medo, mas isso não paralisou. O medo, queridos, não tem problema nós sentirmos medo. Existe um nível de medo que nos leva à prudência, que nos leva à vigilância, que nos leva a estarmos atentos ao que está acontecendo. Mas o medo que nós estamos falando e o medo que nós estamos procurando combater é o medo que paralisa. É o medo que já foi o agente de te fazer perder as maiores oportunidades que já apareceram na sua vida até aqui. E eu acredito que uma das razões que Deus quer que nós vençamos o medo é porque maiores oportunidades aparecerão diante de nós nos próximos anos. E Ele não quer que a gente perca. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus tem um propósito na sua vida. Mas diga para ela assim, mas o medo pode te impedir de viver. Então a gente precisa vencer o medo. Eu só estou aqui falando para você porque eu tive que vencer o medo. Senão, se eu não tivesse vencido o medo, eu não estaria aqui. Talvez você esteja vivendo coisas na sua vida hoje, coisas boas, porque você venceu o medo. Talvez você está aqui nessa noite porque você venceu o medo. Às vezes as pessoas estavam sempre te chamando e ao mesmo tempo que você queria vir, tinha aquele medo. Sabia que tem gente que tem medo de ir para a igreja porque ela sabe que o dia que ela for, ela vai se render para Jesus? Tem gente que tem medo de ir para a igreja porque ela sabe que o dia que ela pisar o pé, o chicote vai estralar no lombo dela e ela vai ter que assumir um compromisso. Então Deus está querendo lidar com os nossos medos porque Ele tem grandes coisas para nós. Ele quer que nós vivamos tudo o que Ele tem para nós. O problema, repito, não é sentir o medo. O problema é como você reage diante das situações de medo. Como você responde diante das situações que enchem o seu coração de medo. Nós já falamos aqui sobre os medos que paralisam.
Nós falamos domingo passado que o inimigo quer construir fortalezas de medo na nossa mente. Essa semana eu ouvi alguém dizendo que 90% dos medos que nós carregamos nunca se realizarão. Sabia que boa parte dos medos que você carrega dentro de você nunca vão se concretizar? Mas a gente carrega. E quando a gente carrega esses medos, a gente se torna pessoas ansiosas. Sabia que a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro? Então já tem gente preocupada com 2025. Se ele vai ter dinheiro para pagar o aluguel de 2025. Mas não terminou nem 2023. Tem medo. Agora o medo, irmãos, ele é também, nós já falamos aqui, o medo é uma corrente do inferno para nos aprisionar e limitar as nossas vidas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que eu e você poderíamos já estar mais longe do que nós estamos nas nossas vidas? Será que profissionalmente você poderia estar muito mais longe, vivendo coisas maiores? Será que ministerialmente eu e você poderíamos estar vivendo coisas maiores? Será que você, no seu casamento, na sua família, em todas as áreas da sua vida, será que você está vivendo todo o potencial de que Deus reservou para você? Se a sua resposta é sim, essas mensagens não são para você. Mas se a resposta para você é não, eu não estou vivendo tudo o que eu poderia estar vivendo, então essas mensagens são para você, porque eu garanto para você que a maioria das coisas que você não está vivendo é por causa do medo. Tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de ter filho, tem gente que tem medo de mudar de casa, tem gente que tem medo de mudar de trabalho, tem gente que tem medo de assumir responsabilidade. O medo, ele é muito mais real do que nós imaginamos. E quem faz a diferença no mundo são as pessoas que venceram os seus medos. Não são pessoas que não têm medo, são pessoas que tiveram a coragem de enfrentar os seus medos e romperam com aquilo. Porque, queridos, viver é uma grande aventura. Sabe, a palavra de Deus diz assim, que é melhor estar no lugar onde há luto do que onde há festa. Está lá em Eclesiastes isso. Sabe por quê? Porque onde tem festa, ninguém reflete sobre a vida. Sabe por que quando a gente participa de um velório, de um enterro, aquilo mexe com a gente, mesmo que não seja parente? Sabe por que mexe? Porque nos faz refletir. Uma simples coisa, que nós não temos domínio sobre a vida. E isso nos angustia. A gente não tem domínio. E muitos dos nossos medos é porque a gente não tem domínio. E tudo que o homem quer, e quando eu digo homem, são o homem e a mulher, é ter domínio sobre as circunstâncias. Por que muita gente busca um trabalho assalariado? Por que muita gente busca passar num concurso público? Por que muita gente usa aquele discurso assim, eu estou buscando estabilidade financeira? Quer que eu te responda? A resposta é simples. Eu resumo em uma palavra, o que você quer é ter controle. Estou registrado, estou no controle. Alcancei a estabilidade financeira, eu estou no controle. Fiz um concurso público e passei, eu estou no controle. Só que eu posso te decepcionar? Nós não temos controle de nada. A gente às vezes brinca lá em casa. A gente não controla nem as nossas próprias vidas. Está tudo na mão de Deus. Sabia que tem artérias, veias na sua cabeça aí,
do tamanho de um fio de cabelo, que se romper, desligue e acabou, não tem quem ligue, a não ser Deus. E essas coisas às vezes nos angustiam, nos dão ansiedade. Talvez eu estou falando aqui, já tem gente querendo roer a unha. Eu estou ansioso só dele falar dessas coisas. Porque o medo é real. Só que Deus quer que a gente vença o medo. Porque se nós vencermos o medo, nós vamos viver grandes coisas. Porque nós vamos descansar no fato de que Deus está no controle. E se Ele está no controle, porta que Ele abre, ninguém fecha, e porta que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Mas essa semana, o Senhor me fez meditar em algo. Aonde o medo entrou na humanidade? Se Ele está falando de porta, deve ter uma porta aonde o medo entrou na história do homem. E aí Deus me levou lá para Gênesis. Hoje nós vamos lá para Gênesis. O princípio de todas as coisas. Nós vamos lá para Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos lá para onde a porta do medo foi aberta. Gênesis 3, nós vamos ler dos versos 8 a 10. Aleluia. Gênesis 3, versos de 8 a 10. Diz assim na minha versão: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém? Só até aqui por enquanto. Irmãos, o primeiro relato na Bíblia de alguém que ficou com medo está nesse texto. E se você for estudar, pegar a sério, estudar a Bíblia, você vai descobrir que existe uma lei chamada a lei da primeira menção de uma palavra. E quando uma palavra é mencionada pela primeira vez, aquela história vai definir tudo o que acontece na Bíblia, quando aquela mesma palavra aparecer. Então, até esse texto, você não vai ter menção do medo no ser humano. E esse texto de Gênesis 3 é o texto que, acredito que 99% de vocês conhecem. Adão e Eva estão no jardim e aparece a serpente, o diabo, Satanás, o dragão e o capeta. E tem alguns lugares que chamam ele até de berinjela. Eu não sei de onde tiraram de chamar o diabo de berinjela, mas isso aí é só para ganhar a sua atenção. Mas tem lugar que chamam o diabo de berinjela. Mas apareceu Satanás na figura de uma serpente, e deveria ser uma visão grotesca, porque era uma serpente que caminhava, que tinha patas, e que começa uma conversa com Eva. Até então ela não se chamava Eva, se chamava mulher apenas. A mulher só recebe o nome de Eva depois que cai. Até então ela só era chamada de mulher. Na verdade, quando Deus chamava Adão, Ele estava chamando o homem e a mulher juntos. Mas aí, isso aqui também é uma outra história. O interessante da Bíblia é que em uma coisinha você pode separar em muitas pregações. Mas a serpente coloca na cabeça da mulher que ela deveria comer do fruto
que Deus havia proibido que eles comessem. A mulher come, dá para o marido também come, e diz que os olhos deles são abertos, e eles veem que eles estão nus. E o texto diz, e agora vem um fato interessante, as nossas versões dizem que Adão e Eva ouviram o Senhor caminhando no jardim, e eles se esconderam. Eles correram e se esconderam do Senhor. Mas sabe o que é interessante? Quando você vai estudar na língua hebraica, que foi a língua que foi escrita, o Velho Testamento, Adão diz para o Senhor o seguinte: eu ouvi os passos da voz de Deus e me escondi. Agora, queridos, eu estou falando com você está ouvindo os passos da minha voz? Não parece ser doido? Como alguém ouve os passos de uma voz? E isso é tão doido que o tradutor, aqueles que interpretaram, falaram, não pode ser. Adão ouviu a voz de Deus. Não, Adão não ouviu a voz. Adão ouviu os passos da voz. Agora, isso é importante por quê? Porque só tem um na Bíblia que é chamado de a voz de Deus, ou a palavra de Deus. Sabe quem é esse? Jesus. Jesus é a voz de Deus. Então, na verdade, quando Adão e Eva ouviram alguém andando no jardim, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, era Jesus que estava andando no jardim. Jesus já estava lá, andando no jardim. E Adão diz assim, nós ouvimos, e aí vamos trazer aqui, nós ouvimos Jesus andando no jardim e nós tivemos medo e nós nos escondemos. E aqui a gente sabe o que a gente vai entender? Na verdade, o texto diz que eles fugiram e se esconderam. O medo sempre provoca fuga e o desejo de se esconder. Toda vez que você sentir esse medo, que é um medo que não vem de Deus, é um medo demoníaco, ele vai fazer que você fuja e que você se esconda. E deixa eu dizer uma coisa para você. 100% da humanidade vive fugindo e se escondendo. E agora eu preciso ser... Agora as mulheres vão até rodar. As mulheres agora vão vibrar com isso. Esse negócio que aconteceu lá em Gênesis afetou mais nós homens. Eu sei que os homens daqui não. Mas os homens que não vieram, os homens das outras igrejas, os homens que estão lá fora, vivem fugindo e se escondendo. Você já parou para pensar, homens que estão aqui, que os homens que estão lá fora, na hora da pressão, eles fogem e se escondem? Nas mais diversas situações. Você já parou para pensar que boa parte do trabalho das nossas esposas para conosco, ou conosco não, porque nós somos perfeitos. A maior parte do trabalho das mulheres e dos maridos que não estão aqui é tirar o cara do esconderijo. É fazer o cara parar de fugir. É parar de se esconder. Você já parou, homem, que está aqui para pensar que nos momentos de pressão, a gente tem um negócio dentro da gente que parece que nos empurra para a gente se esconder, para a gente ficar fugindo. As mulheres parece que nessas situações elas são mais sisudas. Elas encaram mais as situações. Mas nós, homens, vivemos fugindo e se escondendo. Por quê? Porque aqui entrou o medo.
Essa porta que Adão e Eva abriram introduziu o medo na humanidade. Não é só em mim e em você, é em toda a história da humanidade. Os homens e mulheres vivem fugindo e se escondendo. Muito mais nós homens. Vou repetir, muitos mais nós homens. Nós podemos encarar uma situação, mas em outra, você pode sondar a sua vida. Em alguma situação, você foge e se esconde. Agora, tem alguns homens que o negócio é mais sério. Que em qualquer situação, ele vai empurrando a mulher. Você já viu isso? Do cara que vai empurrando a mulher. Tanto é que eu posso ser sincero. Posso ser sincero? Se não puder também, eu vou ser do mesmo jeito. Olha a igreja no geral. A maioria das igrejas são dominadas pelas mulheres. Tem igrejas que são pastoras que lideram. Você olha os ministérios, quem está lá são as mulheres. E aonde estão os homens? Ah, está trabalhando. Não, está fugindo. Ah, mas é porque trabalha demais. Não, é porque está fugindo mesmo. Ah, irmãos, não vamos amaciar. A maioria de nós homens somos fugitivos. E aí as mulheres assumem. Por que eu faço tanta questão de estar à frente? É porque a Neide não tem capacidade? Não, não é isso. Ela tem capacidade. É porque eu sei que se eu deixar, há uma tendência em mim em fugir e se esconder. E, na verdade, a maioria dos homens está doidinho para as mulheres tomar conta. E o fato de eu assumir é para dizer para você, ei homem, nós não podemos fugir e se esconder. É inconsciente isso. Mas hoje eu estou te falando, por que eu fico tão à frente da igreja? Que é para quebrar isso. Para nós não gerarmos homens fugitivos. Mas ainda assim, eu e você insistimos em fugir. Se você quer ver o seu marido se posicionando, acho que a gente precisa fazer uma oração de quebra de maldição. Para quebrar essa maldição que entrou lá em Adão. De gerar homens que vivem fugindo, se escondendo. Sabe a pergunta que todo teólogo faz e que não quer se calar é: aonde Adão estava quando a mulher estava conversando com a serpente? Agora, sabe o que é interessante? Deus criou o homem e disse para o homem: cuida, guarda, faz tudo o que tem que fazer aqui. E não come a bendita daquela fruta. Ele cria a mulher. Provavelmente Adão chegou e falou assim: amorzinho, chuchuzinho, lindinha, Deus deu uma ordem. Está vendo todas essas árvores aqui? Nós pode encher o bucho com elas. Você pode fazer trufa, pode fazer torta, você pode fazer caldo, você pode fazer o que quiser, com tudo. Mas daquela ali, você não come, não faz torta, não faz nada. Por quê? Porque mulher não pergunta. Você achou que eu só ia bater nos homens? Né? Não pode, tem que equilibrar, né? Por quê? Não sei, Deus falou que não é para comer. Ele só falou o seguinte, que o dia que comer, nós vamos morrer. Beleza. Vem a bendita da serpente, rodeando. E quem que ele rodeia? A mulher. E de alguma forma, a mulher é enganada. Só que sabe o que é interessante? Só depois que o homem come, que
os olhos deles são abertos. A mulher comeu, não aconteceu nada. Mas quando o homem comeu, a desgraceira entrou no mundo. Porque a ordem foi para o homem. Agora, onde Adão estava? Tese do Márcio. Fazendo uma leitura dos homens, não dessa igreja, porque vocês são, mulheres casadas aqui e solteiras. Os caras que tem solteiro aqui, gente, isso aqui é o grupo seleto de homem. Mas reconhecendo, Douglas, os homens que eu vejo por aí, eu acredito. Imagino que a Neide é a mulher, está lá conversando lá com a traiçoeira da serpente lá. Aonde que está Adão? Naquela assim, Deus falou para mim, não falou para ela, mas eu quero ver onde vai dar esse negócio aí. Posso estar falando bobeira aqui. Ou estava dormindo, sei lá, mas que estava omisso, estava. Agora, por que eu acho isso? Porque nós homens carregamos um DNA de omissão. Pelo silêncio. Então, de repente, Adão está lá só. E a mulher está lá. De conversar de bolsa, E a serpente só, aí daqui a pouco, você está vendo aquela fruta lá? Eu passo lá e dou uma olhada. Então, Deus falou que para vocês não comer? Não, Ele falou para não comer e não tocar. Mas Deus só tinha falado para não comer, não tinha falado nada de tocar. Ela já deu uma acrescentadinha. Resumo da história. Ela vai e pega o fruto e come. E diz que ela dá para o homem. O que eu entendo? Que o homem estava perto. Para ela ter comido, ele olhou e falou, bom, não aconteceu nada. Me dá um pedaço desse troço aí. E, só que quando ele comeu, os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gente lê isso e fica assim, mas eles já não estavam nus? Segundo a tradição rabínica, os sábios judaicos que estudam o Velho Testamento, eles dizem que Adão e Eva, eles eram revestidos de uma luz de glória. Eles tinham como uma veste de glória, uma luz que resplandecia em torno deles, a tal ponto que eles não conseguiam ver essa nudez que hoje a gente vê nas pessoas. E quando eles comem, é como se essa luz apagasse. E é isso, eu acredito nisso. Sabe por quê? Você já teve aquela experiência de alguém chegar para você e falar assim, você está com um brilho. Você está radiante, você está com a luz, principalmente depois que você aceitou Jesus. Você já viu o desviado? O desviado parece que ele é apagado. Se você já se desviou, você sabe do que eu estou te falando. E se você era um apagadão, o dia que você aceitou Jesus, de repente você chegou na empresa, alguém chegou para você e falou assim, você está diferente. E você, mas por quê? Não tem algo diferente em você. Por quê? Porque aquela luz que o homem perdeu, voltou para você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, a luz voltou. Só que ela ainda não é perceptível a olhos nus, como era naqueles dias. Ela é perceptível espiritualmente. É por isso que quando o crente chega num lugar e tem alguém endemoniado, o capeta que está naquela pessoa salta. Ou a pessoa começa e já chega para você e fala, não gosto de você, meu santo não bateu com o seu. Você não fez nada, mas por que você já está gerando um ódio? Por causa da luz que está em você, que está incomodando as trevas que estão naquela pessoa. Vou contar um testemunho.
Fomos para Jacareí semana retrasada. Semana retrasada fomos para Jacareí e o apóstolo Ari contou para mim um testemunho de um irmão que foi pela empresa lá para a Índia. Foi a trabalho. Chegando lá, pressionaram ele para que ele negasse Jesus para poder continuar o trabalho. Ele falou, não vou negar. E o negócio foi tão sério que começaram a cuspir nele. Imagina você chegar num lugar e as pessoas começarem a cuspir em você porque você disse que você é crente. E daqui a pouco um cara pula na frente dele e fala assim, para agora, gente. Eu olhei para ele e vi os olhos dele como chama de fogo. Aí, Márcio, o cara falou, peraí, se eu estou com olhos como chama de fogo, agora eu me empolguei. E falou para o chefe, falou, agora quem vai ditar as regras aqui sou eu. E aí tomou conta. Tem mais detalhes, mas não vou contar aqui, porque senão vai... Mas sabe o que é interessante? Um dos dias eles estavam com um tempo vago e foram num templo. Visitar, porque era coisa de turística. Foram no templo. Uma sacerdotisa está vindo. Quando ela vê ele, cai no chão, vomitando e gritando, tira esse homem daqui. O que aquela mulher viu? A glória de Deus que estava naquele irmão. Porque as trevas veem a glória que está em você. Então, quando diz que eles olharam e viram que eles estavam nus, não é só uma questão de nudez física, é uma questão de que nós olhamos e agora nós vimos que nós perdemos aquela luz que nós tínhamos. Então a gente fugiu e se escondeu. Eles se esconderam de Deus, mas aí eu preciso te dar mais um detalhe desse texto. Quando o Senhor chega, você já parou para pensar que ele pergunta assim, Adão, aonde estás? Pergunta para o seu irmão assim, Deus sabe de todas as coisas? O que ele respondeu? Sim, né? Agora pergunta para ele assim, por que Deus perguntou para Adão aonde ele estava? É simples. Deus não estava perguntando para Adão, Adão, eu não estou te vendo, onde você está? A ideia da pergunta ali é, Adão, o que aconteceu que você está perdido dentro de você? Aonde você está, Adão? Você se perdeu dentro de você, Adão. Se acha, Adão. E aí, irmãos, lendo esse texto essa semana, sabe o que eu entendi? 100% das pessoas da humanidade estão perdidas em si mesmas. E a maioria de nós está perdida nos nossos próprios medos. E aí, às vezes, Deus chega para mim e para você e pergunta onde a gente está. Ele não quer saber, onde você está? Você fala, não, eu estou aqui na igreja, Senhor. Não, Ele está perguntando aonde você está dentro de você. Será que você não se perdeu em você mesmo? Será que você não está igual uma barata tonta dentro de você mesmo? Será que você não está perdido dentro de você mesmo, nos seus medos? E é por isso que você está fugindo e se escondendo? E aí, irmãos, Deus, e eu amo Deus por causa disso, Deus não amacia, Ele vai no ponto certo. Deus podia chegar e falar, ô Adão, eu vi o que aconteceu, filho, vem aqui. Adão, onde você está? Adão, por que você se perdeu dentro de você mesmo? Aí Adão diz assim, é porque a gente ouviu o Senhor vindo e tivemos medo e fugimos e se escondemos. Todas as vezes que eu e você estivermos perdidos em nós mesmos, nós vamos fugir e vamos se esconder. O medo
vai gerar em nós esse espírito de fuga. Por que muita gente não quer saber de Jesus? Porque no fundo está fugindo e se escondendo. Porque sabe, irmão, não tem jeito. Ter um encontro com Jesus, das duas uma. Ou você sai crente ou você já sai descrente de uma vez. Mas ninguém fica em cima do muro. Ninguém fica em cima do muro. Todas as vezes que alguém encontrou com Jesus, teve que tomar uma decisão. E isso às vezes angustia a gente. Quantas vezes ao longo de 25 anos de crente, eu ouvi aquele negócio assim, não, eu ainda não estou pronto. Não, porque... Não é questão que você não está pronto, é questão que você está fugindo, que você está perdido dentro de você. Você lembra de domingo passado, um rapaz que eu dei uma palavra para ele no final do culto? Na segunda-feira ele veio aqui. Rafael o nome dele. Eu estava aqui, eu e a Neide, a gente orando, aí ele entrou ali. Ô, pastor, lembra de mim? Falei, não, você acha que eu não vou lembrar? Falei, como é seu nome? Ele falou, Rafael. Aí ele falou assim, pastor, ele falou que eu sou filósofo, psicólogo, profeta, eu dei risada, me pôs um monte de título ali. E ele pegou e falou assim, eu sou desviado. Quando o Senhor falou que eu estava fugindo, é verdade. Eu sou afastado, eu sou levita na casa de Deus. Eu perdi a minha família por causa das drogas e do álcool. E eu falei, só você pode fazer alguma coisa por você. É você que decide. Para de fugir. Mas aí eu aliviei um pouco, porque ele estava um pouquinho enxotado. Falei, também não vou espancar, né? Vamos amar. Eu falei, como que você veio no culto? Ele falou assim, pastor, no domingo retrasado, eu e os meus amigos passamos aqui na porta da igreja. E eu estava ouvindo louvor e parecia que me puxava. E ele falou, eu vou entrar. Só que eu falei para os meus amigos, vamos entrar? Eles falaram, cara, a gente está chutado, vai entrar bêbado. Não, deixa para lá, e foram embora. Mas ele falou, pastor, eu fiquei com aquela vontade de vir no culto. Ele falou, passei a semana com alguma coisa dentro da minha cabeça, falando assim, o libertador de Israel, o libertador de Israel, o libertador de Israel. Aí ele falou, ontem, eu disse para os meus amigos, ainda que for bêbado, eu vou lá, porque eu creio que Deus vai falar comigo. E aí entrou. E aí, você vê, o culto estava aquela muvuca, pá, vamos encerrar. Deus falou, esse cara não pode ir embora sem uma palavra. Pei. Eu até achei, falei, meu Deus, não conheço o cara, fui tão duro. Mas ele precisava. E ele falou assim, pastor, ora por mim, eu preciso voltar, mas eu não tenho forças. E esse cara sentou ali na cadeira, eu deixei ele um pouco à vontade, falei, ora, fala com o Senhor. Ele chorou igual uma criança, chorou alto. Depois ele falou, pastor, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Eu tentei correr atrás dele, mas não deu não, ele foi mais rápido. E foi embora. Mas lembre-se dele, Rafael é o nome dele. Ore para que o Senhor dê a ele a força que ele precisa para parar de fugir. Para parar de fugir de Deus. E aí eu quero aproveitar, porque o Rafael não está aqui, mas você está. E de repente você está aqui fugindo de Deus. Se escondendo de Deus. E aí eu quero te dizer para você, para de fugir e para de se esconder e encare Deus. O que Deus esperava de Adão era, eu vou te encarar, Senhor. Tá, eu estou fugindo até agora, eu estava perdido dentro de mim, porque aconteceu coisas na minha vida que eu não esperava. A desobediência agora gerou uma coisa que o Senhor tinha me alertado. Mas, Senhor, eis-me aqui, o que eu faço? De repente, se Adão tivesse dito, Deus me perdoa, eu errei, eu pequei. Eu ainda deixei a mulher errar. Mas o que eu posso fazer agora? Mas sabe o que Adão faz? Continua fugindo. E terceiriza a culpa. Ele olha e fala, foi a mulher.
Eu sei que tem outras explicações para esse texto, mas quando eu leio o texto, eu só consigo ver alguém que está terceirizando a culpa. E eu vejo isso por quê? Porque o ser humano vive terceirizando a culpa. As coisas não estão dando certo nas nossas vidas e a gente fala, não, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai, não é o governo, não é não sei o quê, não é isso. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você somos responsáveis por nós mesmos. Você é responsável por você. Ah, mas pisaram na bola comigo, me feriram, mas ainda assim você é responsável por você. Porque as pessoas podem fazer coisas com você, mas o que você vai fazer com o que as pessoas fizeram com você é responsabilidade sua. Se eu descer aí e te dar um tapa na cara, a responsabilidade é sua, da sua reação. Ainda que você me devolva o tapa na cara, a responsabilidade foi sua. E o problema, irmãos, que nesse texto a gente vê que entrou no homem esse espírito também de vitimismo. A gente nunca assume que o problema está em nós. É sempre o outro. É sempre o fulano que está errado. E aí já vamos dar uma adiantada no jantar dos casais. Olha o casamento. Maridos que estão aqui, a gente não gosta de terceirizar a culpa. Na maioria das vezes, é a minha mulher. Não, você não sabe a mulher que eu tenho. Não, mas, olha, não sei onde que eu estava com a cabeça. Meu Deus, é o diabo no inferno e a minha mulher na terra. Isso é Irmãos, eu já ouvi cada coisa, vocês não têm noção. Eu já ouvi, isso aí foi a cruz que Deus me deu. Jesus falou lá, cada um tem uma cruz, isso aí é a cruz. Vocês não têm noção. Mas as mulheres também gostam de terceirizar. É o meu marido que é fraco, meu marido que não é espiritual, meu marido que é mole, meu marido que é isso, meu marido que é aquilo. E eu não estou dizendo que de repente você está errada ou errado. De repente é mesmo. Mas o que você faz é responsabilidade sua. Quantos maridos estão aqui? Olha para sua esposa com aquele olhar galanteador de quando você conquistou ela na primeira vez. Amorzinho. Não, olha para ela, olha, homem. Não, olha, gente, sério, aquele olhar galanteador, chavequeiro. Fala para ela assim, eu posso ser até uma cruz. Não, fala, eu posso ser até uma cruz. Mas o que você vai fazer com a cruz é responsabilidade sua. Então, as cruzes pesadas. Mas é responsabilidade sua. E o contrário é verdadeiro. Só que por trás do vitimismo tem o medo. Medo de assumir responsabilidade. Medo de dizer, esse negócio está degringolando por causa de mim. Sou eu que não estou dando conta. Sou eu que sou fraco, sou eu que não presto, sou eu que errei. Sou eu que deveria ter assumido uma postura e não assumi. Deus, foi eu, o Senhor falou para mim que nós não deveríamos comer dessa bendita árvore. Eu vi a mulher conversando lá com o capeta, e em vez de chegar lá e falar, mulher, sai fora daí, eu fiquei omisso. Você sabia que uma vez eu mandei a Neide calar a boca? Na frente de pessoas. Falei para ela, cala a boca. Mas sabe por quê? Vou explicar. Não, já tem gente falando assim, misericórdia, onde eu vim parar. Esse pastor parecia ser tão amorosinho. A gente estava num grupo.
e tinha uma situação. E ela começou a falar mal de uma pessoa no grupo. E a pessoa tinha errado com ela. Ela não estava errada. A pessoa tinha errado com ela. Só que ela estava errada em o quê? Em falar da pessoa no grupo. E aí eu cheguei para ela e falei assim, para. Não, para. Não, para. E aí, na terceira vez, acredito que foi na terceira vez, ela achou ruim porque eu estava mandando ela parar. Eu falei, cala a boca. Aí ela, você mandou calar a boca? Mandei. Os irmãos que estavam juntos, cara, assim. Aí ela ficou chateada, como toda mulher, ficou triste. Mas aí depois eu cheguei nela e falei assim, eu sou o seu marido, eu zelo por você e eu vou prestar conta de você. Todas as vezes que eu ver você errando e pecando, eu vou interferir, ainda que tenha que ser violentamente. Já tem marido falando, oh, aleluia. Já tem marido falando, já estou esperando a hora. Cala a boca. Não, porque você mandou. O apóstolo mandou a apostila calar a boca. Se ele mandou, eu também posso. Mas lembrando, foi por zelo e amor. Mas aí eu tenho que... Maridos que estão aqui, se você vê a sua mulher tropeçando, pecando, indo para o inferno, intervenha. Não seja... Deixa eu explicar, né, gente? Peguei o culto. Na verdade, quando nós estávamos noivos, a gente conversou e a gente fez um pacto, nós dois. E eu, me conhecendo, eu pedi para ele. Eu falei, quando você vê eu pecando, errando, me para, pode, e tem que me parar. Eu ensinei ele, tem que me parar abruptamente. Porque eu falei, eu me conheço. E se ele não me parasse ali, eu era, né? Graças a Deus, hoje eu estou melhor. Eu era daquelas assim, cara, vamos sair no soco. Vamos resolver esse bagulho. O que fez isso? Eu estava, se ele não me para, eu ia sair daqui. E se eu encontrasse a pessoa, nós ia sair no soco e rolar no chão até a morte. Entendeu? Vamos decidir. Mas como ele lembrou que eu pedi para ele. E ainda peço. Se precisar, manda eu calar a boca. Se eu não calar, dá uma gravata. Sei lá, mas não deixa eu pecar. Mas eu preciso disso. De repente, homens, você que está aqui ouvindo, de repente a sua mulher não precise disso. De repente, né, que nem meu pai, um olhar, hoje, graças a... Eu aprendi, viu, a lição. Não precisou mais, ele mandou eu calar a boca. Um olhar dele eu já... né, sou boba. Então, assim, explicando, eu pedi para ele, e ainda peço, porque o jeitão colérico ainda está aqui. E eu falo para ele, se você vê que eu estou indo, me para. Não deixa eu ir, porque eu faço bobeira. Eu faço estrago. Amém? Só para explicar. Não vá pegar sua esposa aí e ficar mandando ela calar a boca torta direita. Não é a torta direita, é para salvação. É assumindo o seu sacerdócio como marido. Não tenha medo, mas lógico, para isso, a sua mulher também tem que ver em você alguém de valor e de respeito. Porque também tem cara que quer assumir o sacerdócio, mas a mulher olha e fala, desculpa, você não inspira respeito. Então, assim, homens, não deixem as suas mulheres pecarem. Não sejam omissos. Nós temos uma tendência de sermos omissos. Está explicado lá em Gênesis. O homem foi omisso e ainda depois empurra a responsabilidade. Não empurre a responsabilidade.
Assuma a responsabilidade da sua vida. Pare de fugir, pare de se esconder e assuma a responsabilidade. Por quê? Porque, queridos, você já percebeu que nós servimos um Deus que não entra na frente das consequências? Deus disse para aquele casal: se vocês comer, vocês vão morrer. Deus não passou pano. Vocês erraram? Tudo bem. Eu não deixo de amar vocês. Só que é o seguinte, vocês estão saindo do jardim. Porque tem uma árvore ali, que se vocês comerem dela agora, que é a árvore da vida, vocês vão continuar em morte pela eternidade. Então eu preciso preservar vocês. Vocês vão colher as consequências. Você vai colher a consequência. E Deus chega e aparta eles. Isso não quer dizer que Deus não nos ama. Você já parou para pensar que nós somos tão bons, nós somos tão maravilhosos, nós somos top demais, que a gente só aprende quebrando a cara? Você já parou para pensar nisso? Está todo mundo falando, a gente insiste em achar que a gente sabe mais. Aquele negócio, os mais velhos falam, lembra? A gente não dava ouvido para pai, não dava ouvido para mãe, não dava ouvido para ninguém. Fica crente, continua não dando ouvido. Não dá ouvido para Deus, não dá ouvido para o pastor, não dá ouvido para o líder, e continua se lascando. Por quê? Porque falta na gente assumir a responsabilidade. Posso dar uma boa palavra para os pais que estão aqui? Não tenha medo de deixar os seus filhos colherem as consequências dos erros deles. Porque imagina, se toda burrada que a gente fizesse, Deus entrasse na frente. Se nós já somos ruins, com colhendo a consequência, com Deus sempre, não, meu filhinho, não, minha filhinha. O que você acha que nós íamos ser? Posso fazer o que eu quiser, o meu pai vai entrar na frente. Aí Deus olha e fala, só que não. Eu entro na frente dizendo, não faça. É esse o caminho. Você quer seguir? Vai ter consequência. A consequência vem, oh Deus, Senhor, misericórdia. Misericórdia eu tenho, mas vai colher a consequência. Leia depois a história de Caim. Antes que Caim matasse Abel, Deus chega e fala, Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você dominar. Avisou, Caim, eu estou olhando no seu coração e eu estou vendo algo errado, conserta e sair. O que Caim fez? Deu ouvido? Foi lá e matou o irmão. Deus chegou e falou, eu vou te banir. Você está fora. Não, mas que Deus é esse? É o Deus que avisou. É o Deus que te avisa. É o Deus que usa pessoas. É o Deus que fala por meio da palavra. É o Deus que nessa noite está te falando. Assume a responsabilidade da sua vida. Para de fugir. Para de se esconder. Para de ficar escondido atrás de desculpas, de ficar terceirizando. Assume, chama para você a responsa. Eu acho que essa vai ser uma palavra que um dia vai ser só para os homens. Eu sei que tem homem que foge. Aliás, todos os homens fogem. Uns mais, outros menos. E a gente precisa encarar. Irmão, sabe o que Deus está fazendo nesses domingos? Deus está fazendo a gente se encarar. Da gente olhar para nós. E assumirmos, não, eu sou assim mesmo. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que a gente assuma. Eu estou vivendo a minha vida fugindo das responsabilidades. Sabe por que eu enchi a cara de cachaça? Porque eu queria fugir da responsabilidade da vida. Sabe por que os bar estão lotados de cachaceiro?
Porque está querendo fugir, se esconder. Sabe por que as bocas de droga estão cheias lá? Porque são pessoas que estão fugindo e se escondendo atrás das drogas, atrás dos vícios, se escondendo. Porque às vezes sabe que quando chegar em casa vai ter que encarar uma realidade. Às vezes vai ter que encarar uma realidade dentro de si, que está cheia de feridas, cheia de mágoas, cheia de coisas que precisam ser resolvidas. Sabe, irmãos, Adão fugiu e se escondeu junto com a mulher, porque ele sabia que ele tinha coisas para resolver. Você já evitou um lugar porque você sabe que tem coisa para resolver? Você já evitou pessoas porque você sabe que se encontrar essa pessoa, você vai ter que resolver? Sabe aquele marido que fica fazendo hora extra porque sabe que se chegar em casa vai ter que sentar com a mulher e resolver algumas coisas? Mas aí ele encontra com o amigo na rua e fala, não, estou fazendo hora extra porque eu preciso levantar um dinheirinho. Para de fugir. É aquela mulher também que estuda, trabalha, faz um monte de coisa. Não, eu sou multitarefa. Eu preciso dar uma vida melhor para os meus filhos, mas não quer encarar os filhos. Ou não quer encarar a si mesmo para dizer, no fundo, eu não quero assumir meus filhos, porque eu sou uma péssima mãe. Não consigo amar. E aí a pergunta que Deus faz para mim e para você: até quando a gente vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar fugindo? Até quando eu vou ficar fugindo? Sabe o que eu acho tremendo de Deus? Que Deus nos ama tanto que de tempos em tempos Ele entra no caminho. E aí a gente tenta dar um Pelé nele. Pá! E Deus só vai olhando, vai fugindo. Aí começa a dar tudo errado. Por que está dando tudo errado na minha vida? E Deus olhando e falando assim, velho, estou te cercando. Só que às vezes a gente está tão ruim, que aí Deus solta o diabo para vir atrás de nós. E Deus usa o diabo para nos fazer dar de cara com Deus. Graças a Deus aqui não tem. Mas tem outras igrejas que está cheio de crente que agora virou crente. Por quê? Porque na hora que o cinto apertou, correu para onde? Para a igreja. Será que aqui nessa noite tem alguém que o cinto apertou e correu para onde? E quando o cinto aperta, irmão, você não quer nem saber se pulam, se rodam na igreja, se babam, se tocam chifre, se a igreja... Você quer saber que Deus vai entrar na frente e vai te dar um livramento. Não é assim? Eu lembro que uma vez eu fui orar por um rapaz no hospital, e aí orei, estava com a Bíblia, aí uma pessoa chegou e falou assim, o senhor é crente? Eu falei, sou pastor. Ah, o senhor é pastor? O senhor pode orar para o meu parente? Aí daqui a pouco o outro, o senhor é pastor? Sou. Pode orar também? Fiquei quase 2 horas dentro do hospital, orando por todo mundo. Só que naquele dia, Vitor, eu saí de lá pensando assim, ué, aqui eu sou o pastor glorioso, maravilhoso. Se me encontra na rua, vai dizer, ah lá o ladrão que rouba as ovelhas. Só que lá ninguém veio com essa história. Por quê? Porque o cinto está apertado. Porque existem momentos que ou é Deus ou é Deus. Só que você não precisa chegar nesse ponto. Você pode parar de fugir hoje. Você pode parar de correr hoje. Você pode parar de se esconder hoje. E pode assumir a responsabilidade hoje. Assumir a responsabilidade da sua vida espiritual. A responsabilidade da sua casa.
a responsabilidade da sua família, principalmente nós homens. Você que está casado, você que ainda não casou, você tem uma chance de sair fora correndo. E falar: Deus, hoje eu assumo o selo do celibato. Já tem um falando ali: não. Não, esse aí não adianta. Esse aí já selou aqui no altar, já está praticamente, então não adianta. Estou falando dos que nem estão namorando, que já tinham ali perto da porta. Ó. A Marcela está até tampando o ouvido dele, não ouve isso aqui não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, marido bonito, lindo. Haverá um dia que eu e você vamos ter que dar conta das nossas famílias diante de Deus. E não vai adiantar fugir. Eu sei que Deus não vai chegar e falar: Márcio, cadê a igreja? A primeira coisa que Ele vai falar é: cadê sua mulher? Maridos, nós somos responsáveis pelas nossas casas. Eu acredito que vai chegar um dia que Deus vai dar um basta nesse negócio de mulher carregar a casa nas costas. Espiritualmente, financeiramente, todas as mentes. Vai chegar uma hora, e eu acredito que essa é a hora que Deus vai levantar homens que assumam os sacerdócios nas suas casas, sabendo que a responsabilidade é deles. Você que está pensando em casar, saiba que, essa eu vou alegrar o coração da Marcela, você está assumindo, não é só uma mulher, você está assumindo uma responsabilidade diante de Deus. Por isso, cuidado. Cuidado. Já tem um menino ali que está até assim, falando: meu Deus, onde eu fui parar? Jesus, me ajuda aqui. Tinha mais coisa aqui, mas eu sinto que Deus chegou nesse ponto. Não, se apertar mais, domingo que vem não tem quase ninguém aqui. Está todo mundo escondido. Já tem gente, acredito que em casa, falando assim: obrigado, Senhor, porque eu estou escondido. Sai de trás das câmeras, vem para cá. Mas brincadeiras à parte, para a gente encerrar. Vamos parar de fugir? Vamos encarar aquilo que a gente tem que encarar diante de Deus? Vamos encarar as nossas responsabilidades? Vamos fechar a porta do medo que tanto nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós? E vamos assumir a responsabilidade. Se você está fugindo de Deus, para de fugir de Deus. Se você está fugindo das mais diversas situações, para de fugir. Para de correr, para de se esconder. E é interessante que sempre quando a gente está fugindo e se escondendo, a gente sempre tem uma boa história para contar. Ou melhor, uma boa desculpa. E desculpas até espirituais. Desculpas até que arrancam lágrimas das pessoas. A pessoa fala: não, você vê, nossa, fulano me contou uma história ali, chorei junto. Será que não é uma historinha para você se esconder? Pense nisso. Porque naquele dia, a Bíblia diz que nós vamos estar diante de Jesus e Ele tem os olhos como chama de fogo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não vamos poder se esconder. Apocalipse fala que o céu se enrolou diante dele e tudo que tinha fugiu. Sabe por quê? Porque nada vai poder se esconder. Nada. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém.
Nós nos enganamos. Na verdade, nós estamos nos escondendo de nós mesmos. Foi por isso que Deus falou: Adão, aonde você está? Eu acho que Adão deveria ter falado: Deus, eu estou escondido. Não do Senhor, eu estou escondido de mim mesmo. Foi só burrada. Eu não assumi a responsabilidade que eu tinha que ter assumido. E agora eu sei lá as consequências que isso vai gerar. Mas se eu posso pedir alguma coisa para o Senhor, tenha misericórdia de mim, Deus. Se eu posso pedir alguma coisa para o Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra de Pedro? Pedro também se escondeu. Várias vezes. Oh, você é o que estava com ele. Não, eu nem conheço. Está cheio de história de gente na Bíblia que viveu se escondendo. Mas eu termino te dizendo, não tem para onde correr. Uma hora você vai ter que parar de fugir. E vai ter que encarar os seus medos, encarar as suas culpas, encarar a realidade. Um dia eu tive que entrar pela porta da igreja e assumir, Douglas, que eu era um cachaceiro, que eu era um cara que estava destruindo a minha vida e destruindo a minha família. Naquele dia eu tive que chegar e falar: Jesus, eu vivo a minha vida fugindo, só que chegou a hora, faz alguma coisa em mim. Muda a minha vida. E aí ele mudou. Mas eu tive que encarar. O problema não era minha mãe, o problema não era a criação que eu tive, o problema não era o governo, o problema não eram as decepções do mundo, o problema era eu. Eu estava perdido em mim mesmo. E eu precisava me achar. Só que até para me achar, eu precisava dele. E aí eu falei: Jesus, me ajuda. E no dia 6 de fevereiro de 1998, eu entreguei minha vida para Jesus. E quer que eu jogue a real para você? Depois de tanto tempo, eu ainda descobri que eu ainda estou me achando. Eu achei que era assim. É um processo de todos os dias. Olhar para mim e falar: Jesus, me ajuda. Se você for ver as anotações que eu fiz, 90% do que eu falei não está ali. Porque eu acredito que nessa noite, Deus quer dar um basta nas nossas fugas. Deus quer que nós saiamos daqui com a disposição de parar de fugir, de se acovardar, de se esconder. Sairmos das tocas. Acho que hoje eu estou meio filósofo, igual o Rafael falou. Mas sabia que tem gente que se esconde no meio da multidão? Sabia que tem gente aqui que está escondida dentro de si mesmo? Todo mundo está te vendo, mas você está escondido dentro de você mesmo. E sabe como eu sei que você está escondido dentro de você mesmo? Você tem uma conversa com você mesmo, que só você mesmo sabe. Ninguém sabe. É uma conversa entre você e você. Nem Deus sabe, entre aspas.
Porque existem coisas dentro de nós que nem para Deus a gente fala. E nessa noite Ele está falando para mim e para você: chega de fugir. Aonde está? Márcio, aonde você está? Beth, aonde você está? Douglas, aonde você está? Duda, aonde você está? Marli, aonde você está? Nós nos acharmos dentro de nós mesmos. Amém? Vamos parar de fugir? Então você que já entendeu, que está assim: Deus, eu sou essa pessoa que tem fugido. Eu queria que você viesse aqui para frente, como um sinal que você está saindo do seu esconderijo. Como um sinal que você está falando para Deus: Deus, chega de fugir. Chega de me esconder. Chegou a hora de eu encarar. Chegou a hora de eu assumir as responsabilidades. Chegou a hora de eu assumir a minha vida diante do Senhor. Chegou a hora de eu assumir um compromisso sério. Comigo, com o Senhor, com a minha família. Chega de ser um fujão. Se você entende e se enquadra nisso, vem aqui para frente. Vem como um ato que você está dizendo para Deus: chega de me esconder. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Agora é você e Deus. Talvez até aqui você nunca teve uma conversa franca com Deus. Eu acredito que alguns de vocês aqui chegaram no ponto que Deus está querendo que você tenha uma conversa franca e séria com Deus. Eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que carregam culpas, que precisam ser deixadas no altar de Deus. Culpas que precisam ser faladas para Ele. E que talvez até aqui você fugiu. Deus já sabe. Não há nada que está escondido diante dele. O problema é que, na verdade, o que Ele quer é que a gente fale, para que isso saia de dentro de nós. Aleluia. Você que está aqui à frente, fale com Ele. Eu quero dar liberdade aos intercessores, pastores, líderes. Se vocês quiserem vir, pôr as mãos sobre essas pessoas e orar, fique à vontade. Naharachuri manasheri manarakala bashai naralamas. Teri manahasuri manchokono manarabashai. Não há nada oculto diante de Deus. Nada, 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 nada. Não há nada que você fale para Deus que vai escandalizar Deus. Não há nada que você possa falar para Ele que Ele já não saiba. É que Ele quer curar você. Ele quer curar você. O Espírito Santo continua insistindo aqui no meu coração que há pessoas que carregam culpa aqui. Talvez situações e pessoas que você precisa perdoar. E nessa noite Deus não está dizendo que você tem que ir lá perdoar.
Mas Deus está querendo dizer para você nessa noite que você precisa falar para Ele que você não consegue perdoar. Você pode estar dizendo para todo mundo e tentando mostrar para todo mundo que está tudo bem. Só que Deus sabe que dentro de você não está bem. Tem gente aqui dentro que precisa resolver algumas coisas dentro de si próprio. Tem gente aqui nessa noite que anda mentindo, anda fingindo ser algo que não é. Fica tentando pagar de bom moço, de boa moça. Todo mundo ao seu redor olha e acha você legal, mas tem coisa dentro de você que precisa ser resolvida. Para de fugir. Para de se esconder. Vir aqui à frente é um ato. É um ato de você dizer para Deus: Deus, cansei. Chegou a hora de eu encarar os meus medos, as minhas decepções. Chegou a hora de eu encarar as minhas falhas. Nós não estamos querendo julgar ninguém. Nós estamos querendo libertar você. Oh, Espírito Santo. O Senhor me deu uma visão agora. Eu estou vendo como uma pessoa com o corpo todo coberto de feridas. Só que o Senhor está dizendo para mim que essas feridas que eu estou vendo para fora são feridas que alguns de vocês carregam por dentro. Me vem algo aqui no Espírito. Eu vou falar porque a gente aprende a não deixar passar nada. Mas o que veio aqui no meu espírito é que parece que tem alguém aqui no nosso meio que de vez em quando uma alergia aparece no seu corpo. Aparece e some. O que eu sinto é como se fosse uma coceira que aparece e some. E você não sabe. É um negócio estranho, porque do mesmo jeito que aparece, some, de tempos em tempos, essa alergia. E o que o Senhor põe no meu espírito é que tem algo relacionado com o seu interior, que está refletindo dentro do seu corpo. Se você é essa pessoa, vem. Aleluia. Aleluia. Vem porque Deus quer curar, irmãos. Deus não quer te expor. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma situação. Xarabalabashuri balamana. Ribacalabassuri mandaralamanacha. Deus quer trazer cura no seu interior, que vai resultar no seu exterior. Xaramanaralana, xerimanaralamas. Se você quiser vir orar com alguém que está aqui à frente, de repente é alguém que você ama, que você sente um peso de intercessão,
Fica livre, irmãos. Aqui nós somos uma igreja que dá liberdade para você ser bênção na vida de alguém. Vem ser um instrumento. Vem ser um instrumento na vida de alguém. Aquele mesmo que foi ao encontro de Adão é o mesmo que está aqui e veio ao nosso encontro. Porque ainda que o homem peque e erre, ele não abandona. Ainda que a gente fuja, se esconda, ele não nos deixa no meio do caminho. Ele vai atrás, ele vai nos cercando, ele vai nos rodeando. Aquela mesma voz que passeava no jardim é a voz que está passeando aqui e que você pode ouvir os passos dela, vindo trazer cura para você. Choro mandala la manashuri manara mama. Tere kalamashuro mandala manara bashana. Você que está aí no seu lugar, fala com Ele. Fala para Ele. Fala o que está no seu coração. Abra o teu coração para Ele. Fala os teus medos. Fala os teus medos. Fala do que você tem medo. Fala do que você tem medo. Abra o coração nessa noite. Chega de fugir. Chega de se esconder. Chega de ver aquém do que Deus tem para você. De repente essa é a noite que Jesus está te chamando para entregar a sua vida para Ele. Assumir um compromisso, uma responsabilidade. Você vai orar com alguém? É a Adriana? Não sei porquê, Adriana, várias vezes eu olhei para você. Várias vezes, desde o começo do culto, eu via como um deserto. Assim. E em vários momentos eu via como se nesse deserto tivesse umas florzinhas nascendo e uma mão vinha arrancava. E aí agora há pouco eu cheguei aqui perto, Deus falou para mim: eu quero trazer um nível de reconstrução na vida dela, que ela não tem noção. O que eu percebo no meu espírito é como se a sua vida até aqui tivesse sido árida. E quando você pensa assim, que as coisas vão começar a acontecer, parece que vem uma mão e arranca. E aí parece que a esperança vai embora. Eu sinto que muitas vezes a pressão foi tanta que você pensou em desistir até da própria vida. Que esses sentimentos muitas vezes não foram compartilhados com seu esposo. E aí talvez você pense assim: mas Deus, por que o Senhor está expondo? Eu nunca falei para ele. Mas sabe por que ele está expondo? Porque o seu marido cuida de você. E eu
vejo que muitas vezes ele foi trabalhar com um sentimento assim: Deus, o que eu faço para ajudar ela? Senhor, eu não sei o que fazer. E ele nunca disse isso para você. Eu sinto que, eu não sei como foi a sua vida, mas é um processo de transformação, é um processo de cura, é um processo em que você vai precisar do seu marido. Você vai ter que deixar de se esconder. Ainda que tenha coisas que sejam difíceis, de repente compartilhar com ele, de falar para ele, ainda que muitas vezes seja mais fácil a gente carregar no nosso interior. Mas Deus quer trazer cura. Deus quer trazer cura. Eu olho para vocês dois, eu vejo como se vocês estivessem, sabe, naquele momento assim, que Deus quer introduzir vocês naquilo que Ele prometeu. Sabe, aquele negócio assim: poxa, não é só luta, não é só dificuldade, não é só batalha, não é só guerra. Mas a gente se alegrar, a gente ver coisas grandes. Mas às vezes, para a gente entrar nisso, coisas lá do nosso interior precisam ser saradas. Deus diz para você: você não se sentir um impedimento. Você não é um impedimento. Deus vê em você um homem capaz. Não se sinta incapaz. Deus diz que você é capaz à medida que você depende. Aleluia. A mesma voz que falou com Adão está aqui, trazendo cura. Xaramanacalabaxaramanarás. Ei! Eu não sou de fazer isso, mas se nessa noite tiver no nosso meio alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus, se você está aqui nessas duas condições, talvez você andou afastado, fugindo, talvez você sabe que Jesus está te chamando para um compromisso sério, mas até aqui você ficou ali em cima do muro, mas sente que nessa noite chegou a hora de parar de fugir e encarar. Eu não estou dizendo que daqui para frente vai ser fácil, mas eu estou dizendo que daqui para frente você vai ser colocado no propósito que Deus tem para você. As consequências não são apagadas, mas uma coisa é passar pelas consequências com Jesus. Se você está aqui, quer entregar a sua vida para Jesus, se você está aqui, estava afastado, mas quer se reconciliar com Jesus, então eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Se você já está aqui à frente, se tem alguém orando por você e você quer entregar a sua vida ou quer se reconciliar com Jesus, fale para essa pessoa que está orando por você.
Fala, eu quero entregar minha vida, eu quero me reconciliar. Eu quero parar de fugir. Eu quero assumir um compromisso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, hein, Jaqueline? Deus é bom. Deus é bom. Vem aqui, Jaqueline. Abraça aqui seu marido. Abraça seu marido. Deus tem um plano tremendo na vida de vocês e desse menino. Aleluia. Aleluia. A voz está aqui. A voz está aqui. Aleluia. Ele estreita mesmo, mas ele estreita porque ele é um pai amoroso. Aleluia. Chega de fugir. Chega de correr. Chega. Chegou a hora de viver os planos de Deus. Chegou a hora de viver o ano da bênção. Não teve jeito, né, Lucas? Correu. Não tem jeito, irmão. Você pode passar a sua vida toda correndo. Uma hora você vai cair de cara com ele. Aleluia. Aleluia. Continue insistindo. Se você quer se reconciliar, se você quer render a sua vida a Jesus, vem para frente. Ou se alguém está orando com você, fala, olha, eu estou entregando a minha vida. Eu estou rendendo a minha vida. É Jesus. Tem dia que Jesus vem quebrando tudo. Tem dia que Jesus vem na brisa do entardecer. Hoje ele fez como em Gênesis. Veio na brisa do entardecer. A brisa. Sem barulho, sem alarde. Se você está nos vendo, e Jesus está pegando você aí também para você se reconciliar ou entregar a vida dele para ele, faça isso aí na sua casa e depois mande mensagem para nós. Depois nós vamos editar essa pregação, mas essa parte nós vamos deixar porque eu sei que vai chegar para muitos lugares e vai ganhar pessoas para Jesus. Meu Deus. Não tenha medo, é Jesus que nos ajuda. Eu sei que às vezes vem um medo, mas eu vou entregar minha vida e se eu não conseguir ficar firme, é Jesus, queridos. Eu passei por esses medos também. Eu vinha de uma vida de cachaça, de pinga, de vício. E eu também tive esse medo, mas e se eu não conseguir? Mas Jesus me ajudou. E eu estou aqui há 25 anos. Aleluia. Não é sobre nós. É sobre Ele. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Se você não se enquadrou em nenhum dos chamados, mas se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, fica à vontade. De repente você quer receber uma oração, de repente você quer vir aqui para agradecer. Sei lá, de repente você fala assim, cara, eu estou com uma vontade de ir lá na frente, levantar minhas mãos, se ajoelhar,
agradecer, não sei, fique à vontade, querido. Nós somos uma igreja que aqui não tem muita liturgia não sei se você já percebeu. Aqui a gente vai seguindo a onda do Espírito, o Espírito vai conduzindo, nós vamos caindo na onda e vamos indo embora. E aí Ele vai salvando, Ele vai curando, Ele vai fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Aleluia. Show na carabaxá, na lavana. Aleluia. Eu creio nisso aí. Ô Giovana, não sei por que tem que ser você. Ir lá na Andréia, e pôr a mão no coração dela. Andréia, eu não sei por quê. Às vezes ele só mostra e não fala o porquê, gente. Por isso que eu falo, eu não sei porquê. Que eu não sei mesmo. Eu olhei para você, André, e vi um girassol brotando assim na sua frente, com uma frozona bem grande. E o que vem no meu espírito, Andréia, para você se preparar para um novo recomeço. E sabe o que é interessante? O girassol, ele sempre está virado para o sol. Haja o que houver, eles estão sempre virados para o sol. Você sabe, Andréia, que Jesus é o nosso sol. Sempre esteja virado para Ele. Sempre esteja virado para Ele. Recebendo dEle a força que você precisa. Há uma palavra, Andréia, que diz assim: Ele não apaga o pavio que fumega, e nem termina de quebrar cana quebrada. Às vezes na vida a gente vai ser como uma cana quebrada, e a gente pensa que é o fim. Aí vem Jesus e restaura a cana. Jesus é o único que consegue fazer isso, restaurar a cana quebrada. A gente passa e despreza. Jesus olha e fala: não, ainda não acabou não. Sempre há um recomeço. Sempre há um recomeço. Sempre há um recomeço com